Olá, eu sou o Eduardo, vou falar com vocês hoje sobre o tema de classificação de variáveis, dentro da monitoria de PC2 da Faculdade de Medicina da UFMG. Variável nada mais é do que a característica de interesse, que é medida em cada elemento da minha amostra da população, podendo ter valores numéricos ou não numéricos. Então é aquilo que eu quero estudar, aquela questão que eu quero analisar dentro da minha amostra, dentro da minha população. Ela vai se subdividir em quantitativa e qualitativa. As variáveis chamadas quantitativas, como o nome sugere, são aquelas que apresentam valores numéricos, podendo ser contínuas ou discretas, e medidas sempre em uma escala quantitativa. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que podem assumir apenas um número finito ou um infinito contável de valores, fazendo sentido apenas com valores inteiros. Então aqui no vídeo ao lado a gente consegue ver que existem vários cachorrinhos. Eu vou falar ali que existem 6, 7, 8 cachorros. Eu nunca vou falar que existem 7,5 ou 7,6, porque não faz sentido, né? Então a gente sempre vai ter um número discreto de cachorrinhos. Além disso, outro exemplo que a gente pode dar é o número de consultas pré-natal, por exemplo, que uma gestante faz no centro de saúde. Então, ela vai fazer 3, 4, 5, 6 ou 7 consultas de pré-natal, por exemplo. Então, sempre vai ser um número discreto de consultas. Da mesma forma, o número de cigarros que um fumante fuma por dia, ele vai fumar sempre 10, 15, 20 cigarros, sempre em números discretos. Então, isso é um tipo de variável que a gente chama de variável quantitativa discreta. As variáveis quantitativas contínuas, por sua vez, são aquelas que podem assumir valores fracionários numa escala contínua. Então, alguns exemplos que a gente tem, como aqui tem na imagem ao lado, né, é o peso. O peso eu posso pesar 75,5 kg ou 75,6 kg. Eu posso também ter uma altura de 1,78, 1,81. Então, são variáveis que permitem que eu tenha um valor fracionário. Outros exemplos também são o IMC, o tempo e a velocidade. Então, essas são as variáveis que a gente chama de quantitativas contínuas. As variáveis qualitativas, por sua vez, são aquelas que não possuem valores quantitativos, né? Mas, ao contrário, são definidas por várias categorias que vão representar uma classificação dos indivíduos. Então, elas podem ser divididas em nominais ou ordinais. As nominais são aquelas que não possuem ordem definida entre as diversas categorias. Então, por exemplo, a variável cor é uma variável que não possui uma ordem entre as cores, né? O vermelho não tem uma ordem sobre o roxo, sobre o azul. Então, as cores, por exemplo, são um exemplo de variáveis qualitativas nominais. Outro exemplo é o sexo, também, que não vai ter uma ordem entre os sexos. A marca de alguma coisa que eu quero comprar. Se alguém é etilista ou não etilista, também não tem uma ordem, né? Ou a pessoa é etilista ou ela não é etilista. Também a nacionalidade, se alguém é brasileiro, argentino, coreano, russo, não tem uma ordem entre as nacionalidades. Então, ela é um tipo de variável que a gente chama de variável qualitativa nominal. A variável qualitativa ordinal, por sua vez, é aquela que permite que eu defina de fato uma ordem entre as categorias. Então, alguns exemplos que a gente tem são a escolaridade. Então, alguém pode ter o primeiro, o segundo ou terceiro grau completo. As classes sociais também seriam um bom exemplo, em que eu posso ter uma classe baixa, uma classe média, uma classe alta. Ainda, o estadiamento de uma doença, né? Então, eu posso colocar que o paciente está no estágio, no início de uma doença, ou então ele pode estar no estágio avançado da doença. Então, é uma variável qualitativa, mas é uma variável qualitativa ordinal, porque eu consigo colocar, então, uma ordem entre as diversas categorias daquela variável analisada. Por fim, aqui só um quadro resumo mesmo, que divide as variáveis então, em quantitativas e qualitativas. As quantitativas se subdividindo em discretas e contínuas. Aí alguns exemplos de discretas, aquilo que a gente falou, né? Dos filhotes, dos anos, número de gols, por exemplo, numa partida de futebol. E as contínuas sendo aquelas que permitem estar numa escala fracionária, como altura, peso, IMC, tempo. As qualitativas, por sua vez, se dividindo então em nominais e ordinais. As nominais sendo aquelas que não têm uma ordem, como sexo, cor dos olhos, e as ordinais que permitem ter uma ordem entre as categorias estudadas. Então, por exemplo, a escolaridade, o estágio de uma doença. É isso, obrigado a todos.